Bora falar agora sobre Leco. O ex-presidente do São Paulo ficou 5 temporadas no tricolor, não ganhou absolutamente nada. Talvez não, para mim o pior presidente da história do São Paulo. E ele reapareceu nos noticiários nessa quinta-feira numa entrevista à ESPN, com vários pontos extremamente contraditórios. Em uma parte ele chega a dizer que nunca diminuiu os salários dos funcionários do São Paulo, mesmo em época de pandemia. Mentira. Os funcionários do São Paulo tiveram uma redução de 25% nos vencimentos. Com o detalhe de que eu não estou me referindo a atletas, porque no caso dos atletas ele fez ainda pior. Ele pagou metade dos salários dos jogadores e deixou a outra metade para o próximo presidente. Mas o ponto alto dessa entrevista do Leco foi quando ele detonou o desempenho do São Paulo na Sul-Americana, afirmando que o São Paulo fez um verdadeiro vexame contra o Independente Del Valle. A gente pode até dizer ou entender dessa maneira, mas não alguém que presidiu o São Paulo e chegou a apenas uma final em 5 anos. E ainda perdeu a final. Logo sendo esse presidente alguém que, como comandante do clube, viu o São Paulo ser eliminado por Penapolense, Audax, Juventude, Defensa e Justiça, Colón, Tajeres, Mirassol, Lanús e o pior, São Paulo conseguiu ser eliminado na primeira fase da Libertadores em 33 anos. Foi a primeira vez que isso havia acontecido, tudo sob o comando do Leco. Isso sem falar que o tricolor nos tempos de Leco, nos clássicos, tinha desempenho ridículo de algo na casa dos 33%. Só a título de comparação, na era Júlio Casares, que o sucedeu, o desempenho clássico subiu de 33% para quase 50%. Em relação a títulos, se o Leco não ganhou nenhum título, em apenas 2 anos o Júlio Casares já tem um título paulista e outras 2 finais. Só a partir daí dá para você entender um pouquinho do que foi o período Leco. E para arrematar, o ex-presidente do São Paulo assumiu com 300 milhões de reais de dívida e deixou o São Paulo com 606 milhões de reais. Para ele, nessa entrevista, os culpados foram a pandemia e também uma inundação no Morumbi. Parabéns aos envolvidos, hein?